Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje a gente vai continuar estudando um pouquinho mais essa questão da bioenergia humana, o processo pelo qual nós captamos energia, circulamos energia e exteriorizamos energia. Esse é um processo que ocorre de forma automática em nosso corpo. É justamente o fluxo de energia pelo nosso corpo que faz com que os órgãos funcionem de forma saudável. É o que mantém o nosso organismo vivo. É justamente, então, o fluxo energético pelo corpo. Quem já fez acupuntura está acostumado um pouquinho com essa noção de fluxo de energia. O que o acupunturista faz? Ele vai desbloquear o fluxo de energia pelos meridianos, que seriam canais por onde a energia flui pelo nosso corpo. Na verdade, quando eu falo em energia, nós temos que entender que a energia ela pode se apresentar em vários graus de densidade e de padrões. A gente usa o termo energia, no caso de bioenergia humana, talvez pela falta de uma nomenclatura mais adequada. Mas o conceito aqui de energia é algo que está entre o espiritual e entre o físico, ok? Então, essa energia que flui pelo nosso corpo, na verdade, eu me refiro a uma energia mais sutil. Essa energia ela é chamada de Qi pelos chineses, de Qi pelos japoneses, de Axé, de Prana, de fluido vital para quem está acostumado com o espiritismo, ok? E essa energia, não adianta você procurar ela no corpo. A gente fala que ela flui pelo nosso corpo numa linguagem popular, usando um linguajar mais simples. Na verdade, essa energia ela flui, como eu acabei de dizer, pelos meridianos, pelos canais de energia. Só que onde estão esses canais? Será que se eu abrir o corpo humano eu vou encontrar esses canais de energia? Não. Nós vamos encontrar músculos, ossos, órgãos, não é? Mas a gente não vai encontrar a alma. Nós não vamos encontrar as energias que fluem pelo corpo. Da mesma forma que a gente olha para o corpo humano e não vê exatamente os átomos e as partículas subatômicas, nós vemos o quê? A junção desses átomos, a matéria que esses átomos e moléculas formam, que são as células, e por sua vez o tecido, o órgão que essas células formam. Da mesma forma então que a gente não vê exatamente o átomo em si, a gente olha, mas não consegue discernir a olho nu, a gente também não consegue perceber a olho nu essas energias. Porém, com treinamento, é possível desenvolver o chakra frontal a ponto de você começar a conseguir ver um pouco por onde essa energia flui. Você vai começar a ver por meio do chakra frontal, e nós vamos falar sobre o que é chakra frontal nos futuros programas. Eu já falei sobre chakras nos programas de anos anteriores. Eu vou passar daqui a pouco o nosso site. Você pode pegar uma caneta e papel para anotar, porque lá no nosso site nós temos centenas de programas gravados e você pode ouvir alguns programas de 2012, 2013, onde eu falei sobre chakras, ok? Mas não se preocupe se você não tem internet, porque nós vamos fazer uma série de programas aqui sobre esse tema e tem o meu CD
duplo sobre o tema bioenergia, com exercícios, explicações. Você também pode baixar o conteúdo do CD duplo pela internet no seu computador. Mas no finalzinho do programa eu falo sobre isso. Então, o que acontece? É possível, como eu estava dizendo, a gente começar a ver esse campo, que é o campo energético, que interpenetra o nosso corpo físico. Esse campo energético que interpenetra esse corpo físico, como eu já mencionei em alguns programas atrás, ele é chamado de duplo etérico, ou campo bioelétrico, ou ainda campo bioeletromagnético. Esse campo, ele é formado justamente por essa energia que, vamos dizer, sobra. Então, vamos pensar o seguinte. Eu estava falando na nossa última aula, o quê? Que a nossa principal fonte de captação de energia para o corpo físico é através da respiração. Nós captamos energias, então recapitulando, nós captamos energia pelos alimentos, captamos energia da luz do sol, captamos também energia de outros astros que exercem influência aqui no nosso planeta, captamos energia também dos campos da natureza, como cachoeira, mar, nas matas. Como que nós captamos energia? Pelo meio dos nossos chakras, via chakras. Nós captamos o quê? A energia que é irradiada desses campos na natureza, desses locais na natureza, tá? Mas um dos principais meios é a respiração. A respiração, então, como eu já estava falando no programa passado, ela fornece para o nosso corpo a energia que ele precisa para funcionar adequadamente. Você sabe que todos os seres vivos precisam de energia para viver. E essa energia, ela é obtida dos alimentos, tá? Dos alimentos, mas também do ar. O nosso organismo, ele obtém energia dos alimentos pelo processo da respiração celular, que é realizada no mitocôndrias, com a participação do quê? Do oxigênio, que é obtido, né, pela respiração. E a glicose, ela é então um dos principais combustíveis utilizados pelas células na respiração. Tá? Então, esse fenômeno, ele ocorre automaticamente, sem parar no interior da célula viva, né? E libera energia que garante a atividade dos órgãos, justamente pelo trabalho das células. Tá? Então, a respiração, ela pode ser entendida por dois aspectos básicos. Ela é um mecanismo pelo qual a energia química, tá? A energia química que está nos alimentos é extraída nas mitocôndrias e usada para manter o organismo em atividade. Esse mecanismo é a respiração celular. E nós também podemos entender o seguinte, o conjunto de processos de troca, né, do organismo com o ambiente externo que permite a obtenção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Então, a respiração é esse processo pelo qual o nosso corpo absorve a energia dos alimentos, tá? Por quê? Porque a energia dos alimentos mais o oxigênio produz, então, o combustível que nós precisamos. Faz com que as células liberem a energia. Tá? Então, esse conjunto, esse processo de troca do nosso organismo com o meio ambiente para obter o gás oxigênio e eliminar gás carbônico é a respiração. Então, eu falei um pouquinho da respiração nesse nível mais concreto, mais no nível físico. Tá? Essa energia que nós vamos absorvendo, como eu disse, pela respiração, pelo alimento, pela luz do sol, dos outros astros, via chakras nos ambientes da natureza, toda essa energia que a gente absorve, ela é utilizada, então, no funcionamento saudável, para manter saudável, né, e funcionando o nosso corpo físico. Tá?
tanto funcionando quanto para se restabelecer de uma doença, para manter a homeostase, o equilíbrio do corpo. O que acontece? A gente acaba formando uma espécie de banco de energia, de reservatório de energia. Para que o nosso corpo utilize esse banco energético em determinados momentos específicos, tipo, algum órgão está doente. Quando algum órgão está doente, os chakras, mais especificamente o chakra mais próximo daquele órgão, faz com que a energia desse banco energético, desse campo energético, flua via meridianos, via nadis, via canais de energia. Então, o chakra mais próximo desse órgão doente faz com que a energia reserva flua em direção àquele órgão doente com o objetivo de reharmonizá-lo, de curar esse órgão. Então, o nosso corpo ele tem um processo de busca pela saúde automático. Isso que eu estou falando para vocês agora, que os chakras direcionam energia, tá? Isso não é científico, ok? O que eu falei do processo da respiração, isso é científico, você aprende na escola. Mas isso que eu estou falando, de que os chakras, isso não é reconhecido pela nossa ciência ocidental. Quem reconhece essa questão de fluxo de energia, de chakras, é, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, a indiana, a ayurvédica, tá? O yoga. Então, as doutrinas orientais, a medicina tradicional do Oriente, e eu acredito que até mesmo a medicina mais antiga aqui do Ocidente, sim, reconhecem esse processo energético, mas não a nossa ciência acadêmica hoje não, tá bom? É bom deixar claro isso. Ah, mas será que existe essa história de chakras, isso tudo que você está falando, Vitor? Olha, tem duas formas de você se convencer, ou não se convencer. Uma é estudando, tá? Algumas doutrinas, alguns sistemas de cura antigos, né? Como a medicina tradicional chinesa. Uma é estudando. Segundo, é você aplicar as técnicas para que você veja se funciona ou não funciona. Nós não podemos esquecer que hoje a acupuntura ela é reconhecida pela medicina. Tá? A acupuntura ela é reconhecida. Muitos médicos hoje recomendam a acupuntura. Então, por mais que não dá para dizer que seja comprovado cientificamente essa questão de fluxo de energia, mas hoje a medicina aceita as terapias, os tratamentos, que hoje não dá nem mais para dizer que são alternativos. Eu acho que o termo mais completo é tratamento complementar, medicina complementar, tá? E não alopática. Então, outra forma é você aplicando as técnicas. E você também pode aplicar as técnicas, fazer uso das técnicas por meio de exercícios. Por exemplo, quem faz Tai Chi Chuan está acostumado a mexer com a energia, está acostumado a trabalhar com a respiração. Não só o Tai Chi, mas o Kung Fu, o Aikido. Todas as artes marciais orientais focam muito no trabalho com as energias e com a respiração. É fundamental para quem se especializa numa arte marcial dominar essa questão do fluxo de energia e da respiração. Claro, eu estou falando dominar num sentido mais amplo, mais completo e mais sutil. Tem gente que faz arte marcial porque vai só lutar, vai participar de campeonatos, foca só no lado mais bruto, no lado mais físico, eu diria, da arte marcial. Mas a arte marcial ela não é uma simples luta. Apesar dela ter surgido como uma ferramenta para ser utilizada como guerra, como caça, né, e sobrevivência, né, nos campos de batalha, a arte marcial ela foi se desenvolvendo ao longo dos milênios.
Então existe todo um lado energético e espiritual que é trabalhado nas artes marciais, em especial nas orientais. Então eles focam muito na respiração, porque eles sabem que o processo respiratório, o controle da respiração, a consciência da respiração, ela ajuda muito na harmonização da pessoa. Lembra que eu falei no programa retrasado que os nossos processos emocionais, os nossos estados emocionais refletem na respiração? Então, quando você fica com medo, você viu um cachorrão grandão lá na rua, vem correndo na tua direção para te morder. Você está sozinho. Teu corpo vai entrar em estado de alerta máximo, né? Vai receber uma descarga de adrenalina e você tem duas opções: ou sair correndo, fugir, ou lutar, tá? É o que o teu instinto de conservação manda, tá? E teu corpo vai reagir a esse momento, inclusive a tua respiração. Ela vai ficar rápida, curta, você pode até ficar sem ar naquele exato momento. Agora, uma pessoa que vive ansiosa, uma pessoa que vive insegura, ou uma pessoa que se desequilibra com muita facilidade e constantemente ao longo do dia, se desequilibra por meio da irritação, da raiva. Essa pessoa, ela vai manter um padrão respiratório inadequado. Uma respiração curta, torácica e não completa, utilizando o abdômen, né? Ela vai... E essa respiração curta, inadequada, incompleta, ela vai se refletir de volta no campo emocional. E obviamente que essa pessoa ela vai se sentir cansada com muito mais facilidade, porque ela não respira corretamente ao longo do dia. Então é um processo de deficiência, de falta de energia, porque se ela não respira de uma forma mais profunda, tranquila, completa ao longo do dia, você há de convir que a captação de energia que ela fará é uma captação não tão eficiente, talvez inadequada para o que ela precise. Então é um problema energético, de manter a tua disposição física, mas também é um problema emocional, porque assim como as emoções influenciam na respiração, a respiração também influencia nas emoções, no campo psicoemocional, ou seja, no campo mental e emocional. É o caminho inverso. Por isso que existem exercícios de concentração, de relaxamento primeiro, né? Por quê? Quando você está tenso, quando você está ansioso com alguma coisa na tua vida, no teu dia a dia, começa a reparar. Você não fica com o corpo rígido em algum local? Olha, gente, eu vou até falar uma experiência própria, porque eu não sou mestre, eu não sou um ser iluminado, eu sou como você, estou aprendendo a lidar com as energias, estou aprendendo a lidar com os desafios da vida, desenvolvendo minha inteligência. Mas quantas vezes eu me peguei ansioso e quando eu reparei, eu estava com os músculos na região do ombro rígidos, tensos. E eu desenvolvi um problema crônico de dor muscular no ombro. Porque imagina isso ao longo dos anos. E sabe como eu estou curando? Já praticamente, raramente sinto dor. Observando no dia a dia, quando eu estou tenso. Que aí eu percebo que eu fico com o ombro tenso, rígido. Aí eu relaxo o ombro. Inspiro profundamente, solto o ar.
Então eu estou o tempo todo me vigiando. Não é me analisando, não é aquela neurose. Mas eu estou atento. Opa, estou ansioso. Eu percebo que eu estou tenso no meu corpo. Aí eu relaxo o ombro. E isso fez com que meu ombro começasse então a relaxar a musculatura e eu parei de sentir dor. Então comece a perceber teu corpo. Antes da gente se aprofundar em chakras, antes da gente se aprofundar mais nesse campo energético que é o duplo etérico, né? Ou campo bioeletromagnético, antes da gente se aprofundar mais para falar de espíritos, a gente tem que se aprofundar naquilo que é mais básico, mais próximo a nós, que é o corpo físico. Então, no programa retrasado eu dei para vocês uma tarefa, que era um exercício simples de respiração. Um exercício simples. Eu nem fiz contagem, nada. Vamos repeti-lo. Nós vamos fazer novamente agora. Eu vou fazer rapidinho, porque nós só temos 5 minutos. Mas vocês podem fazer esse exercício sempre que vocês quiserem na casa de vocês. Onde vocês estiverem. Tá bom? Por mais tempo. Não 5 minutos, que 5 minutos é muito pouco. Nós vamos fazer agora rapidinho, só para quem perdeu o programa retrasado, aprender esse exercício, tá bom? Anote o nosso site, porque lá você pode ler artigos, ouvir programas anteriores e baixar o meu CD duplo sobre bioenergia, com explicações e exercícios mais aprofundados. O nosso site é www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br. E eu quero lembrar a vocês que terça-feira agora nós teremos aula de Raja Yoga às 19h30. Fica lá na Vila Prudente o nosso espaço. Liga para mim que eu passo o endereço direitinho, tá? Às 19h30, uma aula aberta de Raja Yoga. Vem fazer com a gente. Vem fazer. Nosso telefone 2645 4017. 2645 4017, nessa terça-feira, às 19h30. Vamos lá, então. Eu vou fazer rapidinho, só para vocês sacarem como é que é a ideia. Então, para começar, vai relaxando o corpo. Comece a inspirar o ar tranquilamente e um pouco mais profundo. De forma mais profunda, ampla. Vai inspirando, sentindo o ar te preencher, todo o teu peito. Não precisa forçar a barra. Não. Vamos começar de forma tranquila. Sinta o ar te preencher. Percebe o quanto você respira errado. Sente a vida entrar no teu corpo e solte o ar, relaxando o corpo. Sinta onde está tenso, se é no pescoço, no ombro, nas costas. Relaxe o ar, o corpo, e solte o ar. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segura o ar um pouquinho. E solte. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segura um pouco o ar. E solte. 1, 2, 3, 4. Fica, esvazia o corpo. Manda embora todo o gás carbônico. Inspire novamente, sentindo o ar te preencher de vida e soltando as tensões. Solte tudo aquilo que está preso na tua mente, no teu campo emocional, te fazendo sofrer desnecessariamente. Dissolva esse sofrimento e inspire a luz.
a mente começar a divagar, volte a atenção para esse processo. Não lute com a mente, apenas sinta o processo. Vamos voltando então, mas mantenha a tua tranquilidade. Quero então só lembrar, terça-feira agora, 19h30, começa a nossa aula de Raja Yoga, uma turma que nós estamos formando com o professor Guilherme Romano. Nós vamos trabalhar muito respiração, estudo de espiritualidade, vamos trabalhar meditação, tá? Lá no nosso espaço, na Vila Prudente, perto do metrô. Liga para mim durante a semana que eu te passo o nosso endereço. Repetindo o telefone, 2645 4017. Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual são as duas revistas que eu edito e estão nas bancas de todo o Brasil. Procura conhecer meu trabalho, vai numa banca mais próxima, procura lá Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual. Eu faço com muito carinho, me dedico o mês inteiro para produzir, dando o meu melhor. Procura conhecer, tem tantos artigos maravilhosos para você aprender. Se você quiser assinar, a assinatura, o telefone é 3437-7676. Repetindo o telefone de assinatura, 3437-7676. Fique na paz e até sábado que vem. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção.